Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Fabiano do Fábrica de Jogos e estamos aí mais com o Veda, nosso 20º vídeo aí do nosso Veda, nosso jogo aí o The Lost Pets. E hoje, basicamente, eu foquei nos erros, né, como eu falei pra vocês, trabalhar na correção de erros. Digo pra vocês que não terminei todos, porque realmente hoje eu tive um dia meio complicado, com aula, com uma série de afazeres, e ainda apareceu imprevisto, problemas aí que não estava esperando, então deu uma atrapalhada no sentido de desenvolver mais. Mas isso no final de semana eu dou mais um gás, porque eu quero deixar isso tudo redondinho dos erros que foram levantados ali. E caso vocês também achem algum nas versões que eu já na versão que eu já lancei, né, da gameplay, que é essa versão que eu vou entregar para vocês. E aí, caso haja necessidade, eu faço as correções devidas para que na segunda-feira eu já trabalhe a fase do planejamento do boss e as correções finais também necessárias dessa parte. Então é isso, a gente vai apresentar para vocês o que eu já corrigi. E claro, dá aquele joinha, curte, compartilha, se inscreve caso não seja inscrito, clica no sininho para receber notificações quando sair vídeo novo e acesse fabricadejogos.net, que tem bastante coisa legal, bastante coisa bacana aí. Além de, claro, todo o material do Veda tá aqui na descrição do vídeo e também tem o Discord lá onde tá as versões teste para você ir lá testar o jogo e saber mais. Participar aqui do playtest. Solta a vinheta, vambora! Pessoal, então, em termos de interface, vocês podem perceber que tá com umas estrelinhas aqui, né? Eu trabalhei algumas coisas relacionalmente para botar as estrelinhas. E eu também decidi, gente, que a fase boss vai ter estrela para coletar também, tá? Eu decidi isso, que fica legal. Mas a aparência foi isso aí que mudou, gente. Que agora tem as estrelinhas e aqui agora vai ter os botões cancelados. Só que essa parte aqui do botão cancelado, quando a fase não tá habilitada, eu ainda não terminei. Então vou mostrar pra vocês lá no Trello, pra vocês terem uma visão do que eu fiz e o que eu não fiz. A questão do... Quando o personagem está ativo levar dano, a HUD, né, que a troca da energia estava subscrevendo, não estava aparecendo certinho, isso aqui eu já corrigi. Então eu separei a HUD de energia do gato e do cão e arrumei certinho, isso está feito. A regra do gato agora, quando cai na água, só tira um dano, não morre mais, tá arrumado isso. As estrelas aparecerem ali já estão arrumadas, inclusive só aparece as estrelas que eu capturei, né? E capturei fechando a fase, entendeu? Se eu não fechar a fase e capturei, vai ter que pegar tudo de novo. Tu tem que fechar a fase para guardar as estrelas que foram capturadas, para daí sim isso ficar registrado. Então essa lógica eu já fiz também. E aí eu tô trabalhando nessa lógica de controle de fase, porque daí tem essa questão aqui do bloqueio de botão que não tá funcionando. Eu fiz ali uma lógica, mas não tá rolando. Ele não tá bloqueando direitinho, tá bom? Então tem que fazer isso aí, que é o que falta, na verdade, né? Agora pro controle de lógica de controle de fases. E aí a funcionalidade de botão de som, que deve vir a parte de música e tudo, né? O texto para créditos, que é super simples, isso aqui é bobinho, isso aqui não é nada complexo. Então vamos ao código, né? Pessoal, aqui no código que eu fiz alterações. Bem, primeira delas eu não botei aqui setando o tamanho das outras, dos outros arrays, porque não tinha necessidade de colocar isso aqui em Start of Layout. O que eu fiz daí? Eu dentro dos atributos lá dos layouts, aqui ó, dos arrays, eu atribuí aqui nas propriedades deles mesmo, aqui ó. Tá aqui na lateral esquerda que vocês estão vendo, né? Largura, altura, eu fiz a atribuição aqui direto. Porque antes de fazer ali não tinha a menor necessidade, eu tirei isso. Tá, o que mais que eu fiz aqui? Pessoal, eu adicionei uma cláusula, que foi a mesma cláusula que eu adicionei também lá no menu, que é o seguinte. Eu criei um vetor de array que se chama fases terminadas. Para que esse vetor serve? Serve para registrar quando o jogador terminou uma fase. Então ele vai registrar lá que fase que foi terminada, vai passar para 1, né? A célula respectiva da fase. Então fase 1 é 0 no array, né? Pelo índice 0. Índice 1 representa a fase 2 e assim por diante, até o índice 3. Que representa a fase boss. O que ele verifica daí dentro desse vetor de fases terminadas? Ele verifica se o valor da fase atual, ou seja, a fase que está corrente no jogo, que foi selecionada pelo jogador, ela é igual a -1. Ela é igual a 1. Se ela for, tu faz a limpeza dos vetores de estrelas. Por quê? Porque se é diferente de 1, provavelmente é 0. Ou seja, essa fase então não foi terminada. Logo, se ela não foi terminada, eu não posso ter as estrelas ali registradas. Porque daí se a fase tal foi terminada, ela é igual a 1, não vai perder o que foi buscado de estrela. Eu faço tanto aqui, pessoal, quanto também nos menus. A mesma lógica, ó, tá aqui. Por que eu faço nos dois? Porque pode ser que o cara pare a partida, pause e volte, daí ele continua com a estrela capturada. Pode ser um game over, entendeu? Então isso eu tenho que ter esse controle para poder ele garantir que ele não faça isso. E aí eu declarei uma variável global, gente, que é fase atual. Ela começa como 0, e aí conforme cada fase que tu vai clicando nos botões para entrar, ó, vai mudando o valor para
da fase. Então, fase atual, a primeira fase é 0, 1, 2 e 3, certo? Ó, aqui é os rótulos das fases, onde eu clico, e aqui a fase. Todas estão direcionando para o layout da fase 1, tá? Porque eu estou só testando agora. Depois, quando eu tiver as fases 2, 3 e boss, eu mudo aqui para Go to respectivo e certinho. Então, essa é a lógica que eu criei também. Então, isso aqui foi o que alterou aqui, tá? Da questão da barra de energia lá, gente, eu separei, ó, a do recheio gato e do cão, estão separadinhas. O que mais que eu fiz também? Eu, por padrão, eu já deixei lá a barra que vai ser visível e invisível. No caso do cão, ela é visível inicialmente. E a do gato é invisível. Era pra estar invisível aqui, ó. Eu não botei. Vamos botar pra ficar certinho. E aí fica tudo certo. A inicialização aqui. Então, largura também, energia e tal. Aliás, tem que estar aqui na inicialização também, gente, que eu esqueci. Também está setado aqui, porque se o cara reinicia também é importante estar direitinho. Tá só visível aquela que me interessa, no caso é do cão, né? Porque o cão começa o jogo. Tá, eu vou corrigir isso aí. E logo vocês vão ver por mágica da edição aparecendo ali arrumadinho. Certo? Então, ó, apareceu aqui arrumadinho. Então, por padrão vai ser visível e invisível do gato. Aqui eu altero, pessoal, e depois eu faço alterações aonde? Onde sofre influência das barras. Primeira delas, onde é que ocorre? Nos comandos, quando eu troco de personagem. Então, lá no W, quando eu aperto o W, eu tenho que arrumar também a barra de energia respectiva do personagem. Então, se vocês verem aqui na troca de personagens, ó, eu fiz a alteração. Ó, barra de recheio gato, porque trocou do cão pro gato. A do cão fica invisível, a do gato vira visível. E aí a mesma coisa aqui, quando vai do gato pro cão. A do cão fica botada a largura da energia do cão. A do cão fica visível e a do gato fica invisível. Certo? Essa é uma alteração. A outra também que se faz é dentro da HUD. Por quê? Porque tem a questão do dano. Então desconta do gato o dano que ele levou. Desconta do cão o dano que ele levou. Né? Daí atualiza ali. E também a questão de morte. Mesmo processo, né? Tem que atualizar. E quando pega uma energia também. Tem que atualizar a barra de recheio agora respectiva de cada personagem. Tá bom? Então basicamente isso aí é o que eu arrumei para aquele problema. E agora tá tudo direitinho. Tá, para a questão do gato na água, né? Bem, uma coisa acontece, seguinte, gente, eu tive que fazer algumas prevenções. A primeira delas é o seguinte, o gato quando ele morre, quando ele tá morrendo na água, ele morreu e caiu na água, beleza? O que tá acontecendo com a modificação que agora eu mudei para dano? Ele caía que nem uma pedra de volta, porque eu não fazia aquela prevenção agora de antes. Então eu tive que mudar a lógica para fazer o seguinte. Primeiro, se o gato estiver fazendo overlapping com a borda e com o fundo, joguei a gravidade mais lenta. E se ele não tiver, a gravidade vai voltar ao normal. Eu tive que botar isso no sistema, por quê? Porque lembrando que o meu Game Over, ele desativa todos os grupos. Se eu colocasse dentro de um grupo, ele não ia fazer esse efeito, ele ia cair com uma pedra de novo. Então eu tive que colocar aqui, para que, mesmo quando morto, ele caia que nem uma luva, assim, como se estivesse dentro da água. Caso ele esteja submerso, morrendo dentro da água. Isso foi uma coisa que eu fiz. Aí o que altera da questão da morte do gato, né? Do gato, gente, então altera aqui, ó, as colisões com H-Border e H-Fundo. Então ele chama quem? Atualiza a HUD dano. Ele não chama mais a Game Over, a morte. Então ele chama quem? Atualiza a gama. Deve ser um dano comum, como a gente já tinha trabalhado. Tá, isso aqui mudou também. Até porque, gente, se eu não tivesse mudado isso aqui, o que acontecia? O gato começava a flutuar que nem o cão de novo, igual aqueles flutuadinhas que ele dava, tá? Então eu tive que tratar exatamente esse aspecto. Aí, pessoal, essa questão de tratar lá no X, como eu fiz com o cão, não precisa, porque como o gato não nada dentro da água, não vai ser necessário tratar isso. Porque o cão tinha que tratar porque o cão nadava na água, né? Mas o gato não, ele só leva dano e pronto. Então basta botar ali dano e tratar lá em cima quando ele morre, né? Pra fazer lentidão, né? Na gravidade e tudo, tá tudo certo. O gato agora morre certinho. Uma coisa que eu fiz, gente, foi na Game Over também. Porque o que tá acontecendo com a Game Over atualmente? Tá? Deixa eu achar aqui a Game Over pra você. Aqui, telas em game, aqui mesmo. O que acontecia era o seguinte. Quando dava Game Over, ele criava a tela de in-game de cara e já fazia toda a citação da tela de Game Over. Só que nem dava tempo de ver a animação do bicho morrendo. Então o que eu fiz? Eu acrescentei um wait 2 segundos, pra esperar uns 2 segundos pelo menos, pra mostrar a primeira animação do gato, do cachorro morrendo, pra daí depois sim executar a tela de Game Over, porque senão tu nem via os bichos a animação dos bichos morrendo, já aparecia a tela de cara, tampava eles e pronto, tá bom? Então isso foi uma correção que eu fiz também. E aí as outras questões que eu fiz, gente, foi referente às estrelas, e daí eu deixei mais genérica essa questão da estrela, porque antes eu botava fase 0 e tal, agora não.
Eu não faço isso. O que eu faço? Onde por exemplo aqui, eu colidi com a estrela pegando uma estrela. O que ela faz? Seta o valor de fase atual, que é a minha variável global que diz qual é a fase que está correndo. Então eu registro em fase atual, não mais em 0. Por quê? Porque isso aqui eu faço de uma forma genérica, que vai servir para qualquer fase, quando eu coletar uma estrela. Qual que é a fase? É a 1? É a 2? É a 3? É a 4? Então daí ele faz esse tratamento aí, botando no lugar do vetor, da matriz certinho. Então na fase 1 vai ser o 0, aqui. Na fase 2 vai ser aqui 1, e assim por diante, até a fase 4, que vai ser 3 aqui. E aí ele guarda as estrelinhas certinha, as certinhas sempre no lado da matriz, que é a respectiva fase, né? Lembrando que eu fiz uma linha para cada fase. E aí cada linha tem 3 colunas, porque são 3 estrelas em cada fase. Então essa foi a lógica que eu comecei a adotar para as estrelas, tanto aqui na hora de pegar uma estrela, quanto para a hora de setar a opacidade também, né? Então olha só, boto fase atual, e são 3 estrelas cada fase. Então daí já faz esse tratamento aí mais genérico, né? Para não ter que ficar fazendo para cada fase, cada coisa, né? Muita chatice, né? O mesmo processo a gente adotei para quando vai tratar o final de fase, no Game Over. No Game Over não, no final, na tela de final de fase. Boto fase atual também, a variável, e aí já trata o frame para 1, de acordo com a quantidade de estrelas que ele pegou. Então isso aí que eu trabalhei em termos de estrelas, para deixar bonitinho e deixar certinho. E foi o que eu modifiquei aqui na parte de gameplay. Lá na menu, gente, eu fiz outras cositas más. Aquela questão que eu falei de zerar as estrelas. Para cada estrela de fase, eu verifico também no vetor se ele tem a estrela respectiva. Então, no estrela fases, a variável aqui, ó, eu verifico pela instância dela que fase que ela é. Porque assim, ó, as fases aqui, ó, gente, eu botei uma variável de instância, que é a fase, aqui à esquerda vocês estão vendo, e a estrela. Para eu saber que essa aqui é da fase 0, estrela 1, essa aqui é da fase 0, estrela 2, para saber de que fase que é e que posição de estrela que é. Mas é tudo o mesmo objeto. Aí como é que eu sei isso? Pelo menu, ó, eu faço para cada estrela fase e verifico o XY. Eu vejo que fase que a estrela tem e que estrela que ela é. Se ela da fase 1, estrela 1, se ela é fase 2, estrela 2. Ela fazia 1, estrela 2 e assim por diante. E aí uma vez que eu verifiquei isso e vi que está igual a 1, ou seja, ele pegou essa estrela, então eu seto a animação para 1, que fica com a estrelinha pintadinha, né? Com a estrelinha pintadinha. Então é isso que ele faz ali. Ele faz esse tratamento para aparecer no usuário menu. Aí dos botões aqui travar, criei uma lógica, mas deu tudo errado. Isso aqui tá cancelado por enquanto. Aqui eu trabalhei as fases, como eu falei para vocês, né? O que eu tô trabalhando agora, pessoal, é a questão de ter o cancelamento dos botões menus. Então aqui, o que eu trabalhei foi aqui, ó. Então não basta só ver se o cursor tá em cima. O que eu verifico também? Eu verifico se tem uma variável de bloqueio. Eu criei uma variável de instância para botão menu que verifica se o botão tá bloqueado ou não. Por que isso? Porque quando a fase não passou a fase, não posso liberar a próxima fase. Ó, se eu for lá nos menus, vocês vão ver que aqui, ó, tá com false, né? Tá com false aqui, e os botões aqui estão, os outros que estão bloqueados estão true. Para fazer esse controle, ó, para que não clique numa tela ou mostre a animação de frame errada também. Então ele verifica se o cursor está em cima e se não está bloqueado. Se não está bloqueado, então mostra o botão piscando, né? E o mouse fica com a mãozinha. Se não, opa, então verifica se só está bloqueado. E aí bota o frame de animação 0 apenas. Porque o que acontece? Às vezes ele pode estar não estar com o cursor em cima, certo? Então por isso o else pode ser que o cursor não estava em cima. Agora, se ele, ó, aqui deu falso e daí ele não está bloqueado, provavelmente é porque é um botão bloqueado. Então daí ele não vai manter o frame lá de animação, frame de animação 3, né? Que é o frame que fica lá aquela cor assim, ó, mais cinza, acinzentado, certo? Tem que ainda comentar, deixar bonitinho, aquela coisa de sempre, né? A gente organizar o código, tudo isso eu vou fazer. Mas basicamente foi isso que eu trabalhei. Então agora o que está faltando fazer de menu, gente? Está faltando bloquear as fases que não podem entrar ainda porque não passou. Isso tanto no botão, no enfeite do botão mostrar isso, quanto também não deixar clicar. Isso está faltando fazer. E de menus, é isso, gente, terminou daí. Daí os menus são tudo prontinhos, não importa a fase que vier, eu só vou fazer o fluxo para direcionar para cada fase corretamente. E para quando ir para a próxima fase lá na fase de passar de nível, daí para a fase seguinte mesmo. Essa lógica aí que eu vou criar. Por isso que daí esse fluxo de controle de fase está faltando fazer ainda. Aí eu já vou botar o texto dos créditos, que é tranquilão. Depois é só alterar o texto mesmo. Aí depois já vou ver as músicas também para criar a lógica do som. Mas isso eu acho que ainda vou deixar um pouco mais para frente. Ainda vou criar o boss primeiro, fase boss. Aí depois eu trabalho na questão dos botões de música. Então para vocês como ficou, só para vocês verem ali como é que tá legal, pá. Rapidinho, né? Então ó, vou lá jogar.
Não tem nenhuma estrela pegando, vamos para o cemitério. Então, vamos pegar uma estrela, vou pegar só uma. Vamos para cá. Pã. Passou a fase, pegou a estrela terceira, voltei. Jogar. Ó, só apareceu a estrela. Entro na cemitério de novo. Ela já ficou com opacidade baixa. Vamos reiniciar a fase. Mantém a opacidade. Vamos para a fase e voltar. Permanece o padrão. Tudo certinho. Agora eu vou pegar todas as estrelas, tá? Inclusive aqui eu já peguei. Venho pra cá. E beleza, ó. Vai pegar todas as estrelas. Se eu inicializar, tá tudo com opacidade certinha, ó. E também se eu continuar a fase. Ó, tá tudo direitinho. Vamos agora na fase fluorescente, que por enquanto tá dando pra clicar, né? Porque tá errado. E vou pegar agora como se fosse aqui da fase 2, que tá direcionando pra fase 1. Vou só pegar essa estrela aqui. Porque eu tô direcionando todas as fases pra fase 1, tá? A gente só muda a variável em fase atual. Daí, claro, ele vai setar como se fosse fase 2, ó, tá vendo? Tá, daí, ok, tá? Se fosse fazer pra fase 2, tava funcionando direitinho. Então, ó, vou fazer da fase 3 também, só pra vocês verem. Peguei duas aqui. Ó, considerando que essa aqui fosse a fase 3, ó. Vai voltar e a estrela tá setadinha, bonitinha. Certo? Tá bem, então, funcional essa parte aqui, tá bem bacana. Certo, povo? Então é isso que eu trabalhei. Quero agradecer vocês pela atenção, sempre aí o companheirismo aí de estar acompanhando o Veda, né? 20º vídeo, gente, é vídeo, né? Nossa, bastante coisa. E espero que esteja aprendendo bastante. E se tá curtindo, ó, dá aquele joinha, curte, compartilha, se inscreve caso não seja inscrito, clica no sininho para as minhas notificações quando sair vídeo novo. E acesse fabricadejogos.net, que tem bastante coisa bacana, legal pra vocês aí. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo aqui no canal do Fábrica de Jogos.